E aí, pessoal? O, Tava vendo agora na- esqueci, aquele site russo, RT em espanhol, que o Petro lá da Colômbia, sabe que ele brigou com Israel lá, porque ele não condenou as ações de Israel, de bombardear os civis lá e tal. E aí, uma das respostas de Israel assim foi dizer, lógico, não vou dizer com essas palavras, estou dizendo como eu gosto de falar. Tá, então vocês estão nos criticando, então nós vamos cortar o fornecimento de material de segurança para vocês. Isso não lembra os nossos generaizinhos comprando os negócios de Israel com esse governico que bate continência para os Estados Unidos? Isso não lembra a burrice disso? Que nós não temos a nossa tecnologia? Eu, na minha opinião, as nossas balas que o nosso exército usa, a nossa polícia tinha que ter uma bitola diferente de todo mundo. E ser feita aqui, só aqui, por uma indústria brasileira. Não é importar de Israel. Eles dão um golpe nas América Latina por causa disso, eles vendem tudo. Quem tem um pouquinho de memória, lembra como foi a Guerra das Malvinas lá? A Argentina ficou sem remédio. Mas não um remédio importante assim para uma cirurgia, sem remédio para dor de cabeça. Eles cortaram, eles se unem lá, os imperialistas. E eles querem que nós não produzamos remédio. Aí tu passa a entender por que eles odeiam tanto a China e a Rússia. Principalmente a China, porque a Rússia agora nessa guerra da Ucrânia é só por causa do gás. Não tem? Mas o inimigo forte deles que eles querem combater, tanto a Europa vassala agora, quanto o imperialismo e os seus lá, é a China. Porque a China jamais vai. A China vai tentar sempre produzir o remédio lá. Ela vai criar as tecnologias, os carros deles. A China jamais vai dar 13,25% de juro para esses loucos aí, sem fazer nada, esses Pedra Preta e BlackRock da vida. E os outros fundos, né, que é tudo deles. A China jamais, por isso que eles têm que falar mal da China e atacar a China. Eles e os sabujos deles aqui, tipo o Bolsonaro, esses outros aí, esse americano que está no Banco Central aí. Só o Brasil para ter um americano no Banco Central. Esses donos da comunicação que é hereditária. Só o Brasil é comunicação hereditária. Aí tem que ouvir coisas tipo esse que o Pontual fala. Tem que matar mesmo. Lógico que ele não falou assim, eu tô falando que ele falou assim, mas ele falou com outras palavras. Tem que matar mesmo, aquela população toda lá. Mas foi isso que ele quis dizer. Então, é isso que é difícil botar na cabeça dessa nossa classe média, principalmente dos caras que criam opinião. Porque eles são levados, eles acham mesmo que estão certo. Se os generais não conseguem ver que nós não podemos, nós como potência não podemos ficar na mão de estrangeiros. Eu não ficaria, se eu fosse general, eu lutaria para não ficar na mão dos estrangeiros, nem das coisas mais, tipo, caça. Nós tínhamos que ter o nosso caça aqui. Nem que fosse feito só para nós, não vendesse para mais ninguém. Mas ninguém quer dizer que era tão ruim que ninguém compraria, mas nós ia tentar, tinha que tentar sempre vender e se fazer o melhor, que é uma coisa difícil de fazer. Não é qualquer nação que faz caça. Os nossos tanques nós podemos fazer tranquilamente. As nossas corveta, sei lá, não é corveta que compraram dos Estados Unidos, três lá que eles iam fazer sucata e o Brasil comprou fragata. 3 fragatas. Tem que ser feito aqui. As primeiras vão ser ruins, as primeiras não vão ser bem funcional. Mas olha, cria tecnologia, cria conhecimento, cria emprego. E os generais não pensam nisso, eles têm medo do comunismo. Eles não têm medo do comunismo, eles sabem, eles não são burros. Eles querem a mamata dos Viagra, das próteses, do salmão, do uísque importado, da cerveja, as pensão milionária para as filhas. Milionária não. Bem gordinha para as filhas que não casam. Finge que não casam. Querem essa coisa. Tiraram. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 13 anos. Eu ia me aposentar. Agora eu tenho que trabalhar até os 65 anos.
Para eles, não. Eles continuam. Eles se aposentam. O Brasil tem mais general que Estados Unidos e Rússia junto, dizem. Aí eles se aposentam, o cara da ativa ganha aumento, o cara lá do clube militar ganha aumento. Para tramar golpe, para não é para outra coisa. Porque eles foram doutrinados pelos americanos. Por quê? Vem me dizer que eles têm medo do comunismo? Sabe, não me entra na cabeça um general nos anos século XXI ainda cair nessa coisa aí. Por mais que tenha gente até tão medíocre que acredita em terra plana e são empresários. Mas do que o baixinho lá, o Heleno, disse que não tem uma certa lógica, porque ele tinha que agradar o gado, né? Então ele disse, as terra plana tem uma certa lógica. Ah, tá bom, general. Tem uma certa lógica no absurdo do absurdo. Não, tem uma certa lógica esse absurdo ter vindo de ti. Só isso que tem lógica. O resto, terra plana, não tem. Mas é esse que é o discurso que é difícil. Porque se a gente não combate terra plana, se a gente não combate na raiz, esse negócio de Israel, ou dessa mentira dos evangélicos que defendem Israel, que não conseguem entender que aquele Israel que está naquela Bíblia não é o mesmo Israel que invadiu lá em 48 e está matando, invadindo lá e colonizando terras que não é dele. Se a gente não combater isso logo, combater como instituição mesmo, como governo, porque senão essa mentira vai criar e aí a mídia vem cria outra novelinha para um outro humor que os fundos vão comprar, os fundos têm trilhões, imagina quantos Moro não tem para eles comprar aqui e entregar o resto das nossas riquezas. Porque tem muita ainda. Brasileiro, temos muita riqueza ainda. Abraço.